Tá. O contraste entre o conteúdo onírico latente e o manifesto só tem valor claramente para os sonhos do segundo grupo, e de modo especial para os de terceiro. Existem aí problemas que só são resolvidos quando o sonho manifesto é substituído pelo conteúdo latente. Foi um exemplo desse tipo, um sonho complexo e ininteligível que submetemos à análise. Contrariando nossas expectativas, no entanto, deparamos-nos com razões que impediram o conhecimento completo do pensamento onírico. Dada a repetição dessa mesma experiência, fomos forçados a chegar à suposição de que existe uma íntima relação regida por leis próprias entre a natureza ininteligível e complexa do sonho e as dificuldades que acompanham os pensamentos associados a ele. Antes de investigar a natureza desta relação, será vantajoso voltarmos a atenção para os sonhos mais prontamente inteligíveis do primeiro grupo, em que, sendo idênticos o conteúdo manifesto e o latente, o trabalho do sonho parece ter sido omitido. A investigação desses sonhos também é aconselhável de outro ponto de vista. Os sonhos das crianças são desse tipo, têm significado e não são bizarros. Inclusive, essa é mais uma objeção a se reduzir os sonhos a uma dissociação da atividade cerebral durante o sono, pois porque esse rebaixamento das funções psíquicas pertencentes à natureza do sono de adultos, mas não das crianças. Contudo, estamos plenamente justificados ao esperar que a explicação dos processos psíquicos nas crianças, por mais essencialmente simplificados que possam ser, devem servir como preparação indispensável para a psicologia do adulto. Por consequente, citarei alguns exemplos de sonhos que obtive de crianças. Uma menina de 19 meses foi submetida a jejum de um dia, porque ficara enjoada de manhã, e segundo a babá, a causa da indisposição fora a ingestão de morangos. Durante a noite, depois de passar o dia sem comer, a garota foi ouvida chamando a babá enquanto dormia, e ela dizia: moango, ovo, papá. Ela sonhava que estava comendo seu cardápio. Continha exatamente o que imaginava que não lhe dariam em quantidade suficiente agora. Esse tipo de sonho sobre uma comida proibida ocorreu com um garotinho de 22 meses. No dia anterior, havia mandado que desse de presente ao tio uma cestinha de cerejas. Naturalmente, só lhe deixaram provar uma. Quando acordou, contou muito contente que Hermann comeu todas as cerejas. Uma menina de 3 anos e meio fizeram um passeio de barco durante o dia. Para ela, fora rápido demais e chorou quando teve que desembarcar. No outro dia de manhã, contou como fora ao mar durante a noite, continuando assim o passeio interrompido. O menino de 5 anos e meio não estava nada satisfeito com seu grupo durante um passeio pelos arredores do pico de Dunster. Toda vez que avistava um novo pico, perguntava se aquele era o Dunster. Por fim, acabou se recusando a acompanhar o grupo até a cachoeira. Seu comportamento foi explicado como fadiga, mas haveria uma explicação melhor, quando, na manhã seguinte, ele contou seu sonho. Subira o Dunster. Evidentemente, ele esperava que o objetivo da excursão fosse subir a montanha. Irritara-se por não a ter visto. O sonho lhe dera o que o dia negara. O sonho de uma menina de 6 anos foi parecido. O pai interrompeu uma caminhada antes
que chegassem ao objetivo prometido, porque se fazia tarde. No caminho de volta, ela reparou em uma placa com o nome de outro lugar onde excursionar. O pai prometeu que a levaria lá também, em outro dia. Na manhã seguinte, ela contou ao pai a novidade. Sonhara que ele havia ido com ela aos 2 lugares. É óbvio o que há de comum nesses sonhos. Eles realizam completamente desejos vivos, que durante o dia não foram satisfeitos. São tão somente a realização evidente dos desejos. O próximo sonho infantil, não muito compreensível à primeira vista, é apenas a realização de um desejo. Em razão da poliomielite, uma menina de pouco menos de 4 anos foi levada do campo para a cidade e pernoitou na casa de uma tia sem filhos, ocupando uma cama que naturalmente lhe pareceu enorme. Na manhã seguinte, disse que sonhara que a cama era pequena demais para ela e por isso não conseguira encontrar espaço. Explicar esse sonho como desejo é fácil quando nos lembramos de que ser grande é um desejo expresso, com frequência, por todas as crianças. O tamanho avantajado da cama era, para a senhorita pequena que quer ser grande, um incômodo lembrete de seu pequeno tamanho. Até mesmo quando os sonhos das crianças são complexos e refinados, é bastante fácil compreendê-los como a realização de um sonho. O menino de 8 anos sonhou que estava com Aquiles em um carro romano de combate, dirigido por Diomedes. No dia anterior, lera bastante sobre os grandes heróis gregos. É fácil demonstrar que ele tomara esses heróis como modelo e lamentava não ter vivido naqueles tempos. Nesse pequeno conjunto de sonhos, manifesta-se outra característica dos sonhos infantis. Oi? Os desejos realizados nesses sonhos são remanescentes do dia ou, em geral, do dia anterior, e os sentimentos foram vividamente enfatizados e fixados no pensamento durante o dia. Questões acidentais, ainda pareçam à criança, não são aceitas como conteúdo do sonho. Quer ler um pouquinho, Vicente? Inúmeros exemplos desses sonhos infantis podem ser encontrados também em adultos, mas, como mencionamos, são, sobretudo, quase o mesmo que o conteúdo manifesto. Assim, um grupo de pessoas aleatoriamente escolhido vai, em geral, reagir à sede durante a noite como um sonho em que bebe algum líquido, na tentativa de se livrar da sensação e permitir que o sonho continue. Muitas pessoas têm esses sonhos confortadores antes de acordar, bem quando são chamadas para levantar. Então, sonham que já estão de pé, lavando-se na escola, no trabalho e etc. Ou onde deveriam estar em determinado horário. Na véspera de uma viagem programada, não é incomum a pessoa sonhar que já chegou ao seu destino. Antes de ir ao teatro ou uma festa, não é raro que, por assim dizer, o sonho, pela impaciência, antecipe o prazer esperado. Outras vezes, o sonho expressa a realização do desejo, de maneira um tanto indireta. Deve-se conhecer alguma conexão ou sequência. Este é o primeiro passo para se reconhecer o desejo. Deste modo, quando o marido referiu o sonho da jovem esposa, em que começara sua menstruação,
Precisei refletir que aquela moça tinha esperado uma gravidez se se a menstruação não tivesse vindo. Esse sonho, portanto, é sinal de gestação. Seu significado é que mostra o desejo realizado, de que a gravidez ainda não ocorra. Em circunstâncias incomuns e extremas, esse tipo infantil de sonho torna-se muito frequente. O líder de uma expedição polar, por exemplo, conta que durante o inverno que passaram no gelo, a equipe, diante da dieta monótona e das parcas quantidades que podiam consumir, sonhava regularmente com belas refeições, montanhas de tabaco e a sua casa. Lu, vou continuar. Beleza. Deixa eu perguntar, vocês ouviram falando agora há pouco? Não, Então eu estava falando com o microfone mutado e não percebi. eu perguntei se você queria falar, Pois, daí você não falou nada, e daí eu falei assim, acho que ele perdeu então, da fala e eu não vi. eu Então, estava falando e não percebi que não tinha ativado o microfone. ai, desculpa. Eu Tá, também não te não, vi. Tá, tá, bora, vamos vamos lá. lá. Não é incomum que, em meio a algum sonho longo, complexo e intricado, destaca-se um trecho especialmente lúcido, que contém a inequívoca realização de um desejo. Apesar de envolvidos por um material ininteligível, como a análise mais frequente dos sonhos apresentados, aparentemente mais transparente de adultos. É notável descobrir que estes quase nunca são tão simples quanto os infantis e que contêm outro significado além da realização de um desejo. Seria, sem dúvida, uma solução simples e conveniente para o enigma se o trabalho de análise nos permitisse refazer o caminho de volta dos sonhos intrincados e sem sentido dos adultos para o dos tipos infantis, que se resume na realização de um desejo intensamente experimentado durante o dia. Mas essa expectativa não tem garantia. Os sonhos dos adultos são, em geral, repletos do material mais indiferentes e bizarros, e não se encontram em seu conteúdo nenhum traço de realização de um desejo. Antes de deixarmos os sonhos infantis, que obviamente são desejos não realizados, devemos mencionar mais uma característica principal dos sonhos, percebida há muito tempo, que se destaca com uma clareza neste grupo. Posso substituir qualquer um dos sonhos por uma frase que expressa um desejo. Se o passeio de barco tivesse durado um pouco mais, se eu tivesse, se eu estivesse limpo e vestido, se me tivesse deixado comer as cerejas em vez de de dá-las ao meu tio, mas o sonho oferece algo mais do que a escolha, pois nele o desejo já está realizado, e essa realização é real e factual. As apresentações dos sonhos consistem em grande parte, se não totalmente, de cenas e imagens basicamente visuais. Portanto, uma espécie de transformação não está totalmente ausente neste grupo de sonhos, e pode-se, de forma acertada, designá-lo para o trabalho do sonho. Uma ideia que existe apenas como probabilidade, não, como possibilidade, é substituída por uma visão de sua concretização. A hora que você quiser, eu posso ler também, tá? Pode continuar. O mecanismo do sonho, o mecanismo do sonho, somos forçados a assumir que essa transformação da cena também aconteceu nos sonhos intrincados, embora não saibamos se com isso realizou algum possível desejo. O sonho exemplificado no início, analisado com razoável profundidade, de fato nos serviu de morte em dois lugares.
Para desconfiar, é que cada vez que mexe fica difícil de ler. Serviu de morte em 2 lugares. Para desconfiarmos de algo assim, a análise revelou que minha esposa se ocupava de outras pessoas à mesa e que não gostei disso. No sonho em si, ocorre exatamente o contrário, pois a pessoa que substitui minha esposa me dedica toda a sua atenção. Mas será que... Subindo. Mas será que se pode desejar algo mais agradável após um incidente desagradável do que exatamente o contrário, tal como se passou no sonho? O pensamento doloroso gerado pela análise, o que nunca recebi nada de graça, está igualmente associado ao comentário da mulher do sonho. Você sempre teve belos olhos. Portanto, parte da oposição entre o conteúdo latente do sonho e seu conteúdo. E seu conteúdo manifesto. Parte latente do sonho e seu conteúdo manifesto deve ser derivada da realização de um desejo. Outra manifestação do trabalho do sonho que todos os sonhos incoerentes têm em comum é ainda mais evidente. Escolha qualquer exemplo e compare o número de elementos separados dele, ou a extensão do sonho. Se anotado com os pensamentos oníricos produzidos pela análise, dos quais apenas traços podem ser reencontrados no sonho em si. Não pode haver dúvida de que o trabalho do sonho resultou com compressão extraordinária ou condensação. De início, não é fácil formar uma opinião quanto à extensão da condensação. Quanto mais você aprofunda a análise, mais intensamente se impressiona com ela. Não se encontrará no sonho nenhum fator cujas cadeias de associação não levem a 2 ou mais direções. Nenhuma cena que não tenha sido montado com base em 2 ou mais impressões e eventos. Por exemplo, certa vez sonhei com uma espécie de piscina em que os banhistas, de repente, se dispersavam em todas as direções. Num lugar à borda, uma pessoa em pé curvava-se na direção de um dos banhistas, como se quisesse tirá-lo da água. Essa era uma cena composta, constituída de um acontecimento da época da minha puberdade e de 2 quadros, um dos quais eu vira pouco tempo antes do sonho. Os 2 quadros eram a surpresa no banho, o ciclo de Melusina, o ciclo de Melusina Skibben. Note que as banhistas se separam de repente. E o dilúvio de um mestre italiano. Quanto ao pequeno incidente, certa vez presenciei uma senhora ainda em trajes de banho, ainda depois do horário reservado aos homens, ser ajudada a sair da água pelo instrutor de natação. No sonho, a cena escolhida para análise levou a todo um conjunto de reminiscências, cada uma das quais contribuindo para o conteúdo do sonho. Primeiro, veio o rápido episódio do tempo em que eu cortejava minha esposa, o qual já mencionei. A pressão de uma mão sob
a mesa deu margem ao sonho, ao sub a mesa, ao sob a mesa, por menor que em minhas lembranças precisava ter um lugar. Nesse Pronto, momento, Walter. naturalmente, não houve Walter, menção. vamos, Ok. vamos parar por aqui. Deixa eu só salvar aqui e marcar onde a gente parou. Pode Por compartilhar menor já os seus em minhas... insights. Bom, aqui a gente vê... É um livro até certo ponto interessante, mas é extremamente técnico também, né, em análise aqui. Ele Sim, já parte na profundidade, né, dos sonhos aqui, ou seja, exemplificando o que acontecia com ele já, em alguns sonhos, e para a gente, né, para a maioria das pessoas, bem, a maioria das pessoas, são, são pedaços de sonhos, são pedaços de coisas que acontecem, são fatos oníricos, né, dentro dos sonhos, e aparentemente não tem junção nenhuma, né, que não tem explicação nenhuma. Não, é um sonho qualquer, cheio cheio de imagens dispersas, uns acontecimentos que não levam a nada, muitas vezes algum acontecimento com pessoas estranhas completamente quando a gente sonha. Geralmente a gente não sonha com pessoas conhecidas. A maioria das vezes, se a gente, a maioria das vezes, com a maioria das pessoas, se nós formos ver, geralmente sonham com pessoas que nunca viram, com lugares que nunca viram e com cenas também que nunca pensaram. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Fora aqueles sonhos recorrentes, isso, fora aquelas pessoas que sonham mesmo com parentes, com outros locais assim. Tirando isso, a maioria sonha, nós mesmos, sonhamos com fatos, lugares e pessoas que a gente fala, olha, mas parecia ser, até parecia ser alguém. A gente tem aquela noção, né, que a gente conhecia, mas no fundo, a gente não tem certeza. Então, e juntando, logicamente, né, juntando e sendo um bom observador e escrevendo, né, porque ele também tinha um diário, né, dos sonhos ao lado da cabeceira da cama, e é o que a gente, para conseguir digerir bem esse livro também, se nós colocarmos um diário ou um caderno ao lado da cama, a gente vai ver que a gente vai acordar durante a noite e vai anotar alguns sonhos. Mesmo as pessoas que dizem não sonharem, quando coloca-se um diário ao lado da cama, ao lado do travesseiro ou perto da cama, elas vão notar que daquele momento em diante ela começa a sonhar. Não é que elas notam que elas começam a sonhar, é que o cérebro começa a lembrar que tem algo para se marcar ali. E a pessoa começa realmente, a gente pode até fazer uma experiência aqui, né? Cada um por uma agenda lá da cama, principalmente quem fala que não sonha, e a gente vê o que acontece, se realmente é uma realidade, isso que eu estou dizendo, né? E isso que diversos analistas e escritores escrevem. Que é uma realidade que a gente foca, e naquilo que a gente foca, até quando parece que a gente está dormindo, a gente acaba ampliando e vendo esses acontecimentos. E aí, com um pouco mais de experiência, escrevendo mesmo os sonhos, nós começamos a ligar os fatos. É uma coisa bem interessante. E realmente é algo assim para se praticar. Aí, quando você começa a praticar, aí você começa a ver que os sonhos vão ter partes, né, que começam a ligar as nossas vidas e os nossos desejos. Como exemplo prático também disso, o Nikola Tesla, todos os inventos dele foram tirados dos sonhos, se bem que é um outro tipo de sonho, que depois a gente pode comentar, mas fórmulas intricadas, desenhos intricados de máquinas dele foram tirados dos sonhos. Mas por quê? Ele levantava também e já desenhava. Isso é uma coisa para a gente ir fazendo, né? Que é um trabalho muito gostoso de se fazer.
Tá bom? Essa é a minha contribuição. Lou, João Ramalho, Posso falar? pode A- sim. Achei muito Vontade. interessante a percepção no livro da questão dos sonhos infantis e dos sonhos adultos, a diferença. E realmente, assim, na questão dos sonhos infantis, é bem isso, é a continuidade do que ele não obteve, né, durante o dia. E achei bem interessante quando no livro estava falando sobre os exemplos, né, que as crianças elas continuavam, vamos dizer assim, fazendo o que elas queriam no sonho. Basicamente, um que queria comer a cestinha de cereja que ia ser para o tio, comeu uma cerejinha só, mas no sonho ele se completou e comeu todas as cerejas. Então, eu acho que assim, a menina do passeio, né, ela foi até um determinado tempo, viu uma placa, viu o lugar que ela desejou, e ela foi no sonho com o pai para aquele lugar, como ele havia prometido. E é interessante a gente perceber que a criança ela tem os sonhos, como até fala num dos trechos, vamos dizer assim, menos bizarros, né? A criança ela expressa exatamente o que ela queria. No sonho, do meu entendimento, ela vai e completa, ela termina aquilo que ela queria. O adulto ele dá milhões de voltas para chegar no que ele quer. Então, o sonho dele é mais bizarro, o da criança é mais natural. É como diz, né? A gente vai criando tantos bloqueios para entender as coisas da vida, que quando chega no sonho também bota bloqueio para não entender o que é que precisa entender. Mais ou menos isso, assim, meu entendimento. É como o Walter falou, é um livro complexo, porque tem muita parte que a gente tem que ler mais de uma vez, ter um entendimento talvez mais aprofundado. Então, talvez valha depois a gente fazer daqui a um tempo, sei lá, não sei como vocês vão programar, mas a gente, daqui a um tempo, fazer uma releitura dele, ou se propor a fazer uma resenha, um resumo, para que a gente possa acompanhar e ter mais insights. Eu acho que a gente já está tendo vários insights, mas ele não pode ser raso, ele tem que ser mais aprofundado se a gente for ter um entendimento do livro como uma experiência. E gostei da experiência da sugestão do Walter de falar para a gente colocar um caderninho do lado da cama. Eu falo que eu não estou sonhando mais. Faz um tempo que eu tenho percebido que eu não estou sonhando mais. Antes eu tinha sonhos e era muito engraçado, eu fazia exatamente isso. Pegava um caderno, na primeira hora da manhã que eu levantava, ia lá e escrevia os sonhos. E aí, por esses dias eu achei as minhas anotações. E tenho percebido que hoje, pleno outubro, eu não estou sonhando mais, ou não estou mais expressando as minhas coisas em sonhos que eu me lembre, que eu me recorde. Mas com certeza eu estou sonhando, mas eu não estou lembrando dos sonhos. Mas assim, a gente tem que pensar que o sonho é importante, né? A gente ter um olhar sobre o sonho é importante, até para a gente poder se conhecer cada vez mais e saber o que está dentro, o que está bloqueando, o que não está saindo e que está represado, tá bom? Essa é a minha Legal. contribuição. Olha, seu João, pode falar. Eu peguei pouco da leitura aí, porque quando eu trabalho e tá tumultuado para lá e para cá. Mas sobre a criança aí, né? Eu acho que não é à toa que tem um versículo na Bíblia, né? Que tem que tornar-se como a criança, né? Porque o que é se tornar como uma criança, né? É como uma criança, não é voltar a ser criança, né? Porque as crianças são simples, né? Então, Elas não preocupam com amanhã, nem que já passou. Ela vive o dia a dia, né? Desfrutando daquelas coisas que elas desejam e são simples, né? Você vê com a criança, você vai lá, disciplina ela, com pouco tempo ela já está lá te abraçando de novo, já está né? Principalmente com os pais, né? E nós, por exemplo, às vezes fica guardando muitas coisas
vai dormir magoado, chateado com o dia a dia, acaba tendo pesadelo. Nem sonho não é, né? Aquela sonho muito terrível. E graças a Deus que tem muito tempo que eu não sonho com pesadelo, só com coisas boas. É aquele lado nosso mesmo. Imaginação, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente passa no trabalho, no dia a dia. Então, reflete a hora que você vai dormir, descansar. O nosso cérebro vai pôr em dias a chegar nos eixos, acaba consertando aquilo que foi visto durante o dia. Eu vejo dessa maneira, mas é muito profundo essas coisas assim, né? Nós temos que entrar mais a fundo, estudar mais, para ficar bem claro. Mas na realidade é isso mesmo. É aquilo que nós sempre... É durante o dia. Quando é à noite, aí você vai refletir automaticamente lá, naturalmente, e nós acaba revisando aquilo que nós passamos, positivo ou negativo. Isso é muito interessante. É isso que a Lu falou. Vamos ruminar mais para ficar bem claro, né? Sonhar sempre positivo e ter bons sonhos, ok? Uma quinta-feira Muito bom. maravilhosa para você. Pegando essa parte que o Walter falou, né, sobre o caderno. Eu tava assistindo a série Explicando a Mente, da Netflix, e lá tem uma parte que ela fala sobre os sonhos. E aí eles estavam falando justamente de você anotar o sonho. Às vezes a gente sonha, só que a gente acorda e não lembra exatamente. A gente tem a lembrança que sonhou, mas não lembra do que sonhou. E aí, se você começar a escrever qualquer coisa, tipo, começar a escrever, mesmo não lembrando, você começando a escrever, chega um certo momento que a sua mente vai lá e fala, opa, para aí, não foi isso que você sonhou, não, você sonhou isso, isso e isso. E aí vem o sonho na sua mente. Isso não vai acontecer, tipo, na primeira vez, mas quando você começar a fazer isso com frequência, ela vai começar a mostrar para você o que você sonhou ao invés do que você está escrevendo. Então, isso é realmente, tipo, é uma coisa interessante de você anotar mesmo os sonhos, porque mesmo que você não lembre, com certo tempo você vai começar a lembrar do que você estava sonhando. E é isso que eu tenho para contribuir. Só uma dica, só por gentileza, tá? Para todo mundo. Quer dizer, a gente fala muito em livro de autoajuda, 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 e realmente esse livro, ele é a real autoajuda. O que é a real autoajuda? Você não só lê, tá? E tem aquelas técnicas, e muitas vezes técnicas ótimas, tá? Eu sempre falo, pratique o melhor, né? Ou seja, pratique algo bom, tá? Mas a verdadeira autoajuda é aquela que você traz de dentro e vai resolvendo, porque aí é um livro técnico, mas interessante, e vai resolvendo mesmo aqueles desejos que tem dentro de você e vai limpando. E nesse momento você vai, ou seja, se posicionando, você vai criando bases, tá? Não é aquele livro de sucesso, aquele livro de autoajuda que você ouve, tá? E vai destrinchando pequenas partículas para você dar um passo. Esse realmente, depois que você der um passo, você fixa naquela base e você vai crescendo cada vez mais. E uma dica que eu queria dar na realidade é o seguinte: quando você tem algo, por isso que é uma autoajuda com sólida base. Quando você tem algo aí para resolver, o que começa a aparecer, faz o seguinte: antes de dormir, toma um copo com água, porque o cérebro funciona assim. Ele é metódico, o cérebro, né? Toma um copo com água e pensa na resolução daquilo. O que eu posso fazer para solucionar isso? E aí, deixa o cérebro. Olha só, você tem um super computador, um mainframe aí, um master, né, computador, para trabalhar para você, e a gente não trabalha, que é a mente. Né? É uma super mente, ou seja, a mente é uma super mente, é um super computador cheio de processos intrincados e que você deixa ele trabalhando a noite toda para você. Fala, o que é que eu tenho para fazer, o que eu posso fazer para solucionar isso? E deita. Deixa ele trabalhar, sossegado, não fica atrás dele. Porque de dia a gente fica atrás dele, né, toda hora. Ai meu Deus, como é que eu faço isso? Perguntar para um para outro. Não, veja só, você está com uma máquina gigantesca dessa, faça a pergunta. Como eu posso solucionar isso? Isso, pum, sei. E comece a colher os frutos.
É muito interessante. Essa é a Muito dica. bom. Obrigado.